Olá a todos. Na aula de hoje nós vamos tratar do nosso último assunto da microbiologia básica. Vamos trabalhar sobre o diagnóstico microbiológico dos fungos. Esse assunto ele será um pouco mais pontual, porque muito do que nós já vimos nos nossos outros assuntos vai ser contemplado agora aqui, então será meio que de forma comparativa com o que nós já vimos lá nas bactérias. É isso que nós vamos ver agora aqui dentro do diagnóstico microbiológico dos fungos. Nós vamos perpassar por todas as partes que nós já passamos quando nós conversamos sobre bactérias, onde nós falamos da sua morfologia, das suas estruturas, da sua patogênese. A mesma coisa será aplicada agora aqui para dentro dos fungos, dentro da sua particularidade, que nós vamos ver que cada micro-organismo possui as suas peculiaridades. Então, antes de qualquer coisa, a micologia ela é considerada, dentro das ciências, o estudo dos cogumelos, e ele era um ramo da botânica anteriormente, porque nos processos de classificação nós chegamos à conclusão que lá em 1969 que esses micro-organismos poderiam ser colocados dentro de um reino, que é o reino fungi que atualmente nós utilizamos. Mas anterior a isso, na taxonomia, ele era colocado dentro do ramo da botânica, que devido a esses organismos pluri ou unicelulares, possuíam algumas características que naquele momento, sem as devidas tecnologias, foram colocadas por possuir essas características peculiares lá dentro do ramo da botânica. Então eles eram considerados nessa época plantas desprovidas de certos órgãos, apesar de terem as suas particularidades, mas compartilhavam muitas características com as plantas e com os animais. Então, em 1969, quando esses seres foram agrupados dentro de um reino, foram elencados algumas características que poderiam agora diferi-lo das plantas ou lá do reino da botânica. Então, a primeira característica é que eles são organismos aclorofilados, diferente das plantas. Então, eles não possuem essa pigmentação fotossintetizante. A parede dele é constituída de quitina e beta-glucanos. A grande maioria dos fungos possui essa constituição, com exceção dos fungos aquáticos, mas nós vamos enfocar aqui para dentro do maior grupo, principalmente do grupo dos fungos que tem representatividade médica. Então, a parede constituída de quitina é diferente da parede das plantas, que é constituída por outro polissacarídeo que não a quitina. Então, a celulose forma a parede celular das células das plantas e a quitina agora dos fungos. Então, vejam que nós estamos colocando característica que agora permite colocar esses organismos dentro de um grupo específico ou de um reino, como um reino que eles pertencem, que é um reino fungi. Eles reservam glicogênio, então era uma característica que o aproximava dos animais. Então, as células animais, elas reservam dentro do seu citoplasma com reserva o glicogênio, e alguns fungos fazem isso também. Então, vejo aí a grande dificuldade dos taxonomistas para colocar esse micro-organismo dentro do grupo dos animais ou do grupo das plantas. Então, eles reservam glicogênio, são parecidos com os animais. Eles necessitam absorver substâncias orgânicas através da sua nutrição, principalmente através da excreção de enzimas extracorpóreas ou de dentro do seu citoplasma, para depois reabsorver essas moléculas já quebradas. Esses micro-organismos, eles ocupam diversos nichos ecológicos, então onde nós possamos imaginar, tem fungos. Então, no ar, na água, no solo, e eles vivem nesses ambientes ou nesses nichos ecológicos cumprindo a sua função, seja como decompositores, como nós podemos ver aqui nos frutos em decomposição, ou seja como parasitas de diversos animais, não só dos seres humanos, como a gente pode ver aqui, causando uma onicomicose, um fungo parasito humano causando essa afecção. Os fungos, eles são extremamente importantes, Então ele tem
uma diversa, ampla área de aplicabilidade. Então, eles são aplicados, então nós podemos ver a aplicabilidade desses fungos, né? E aqui nós estamos nas considerações iniciais. Nós ainda não estamos falando de fungos patogênicos, nós estamos falando de fungos que nós usamos no nosso dia a dia em nosso benefício e normalmente não são fungos patogênicos. Então, na indústria, é muito utilizado como fermentadores na panificação, na produção de bebidas lácteas e alcoólicas. Na medicina, na produção de fármacos, como antibióticos, no caso a penicilina. Nós bem conhecemos a história da penicilina, como foi descoberto através de uma contaminação de uma cultura bacteriana por um fungo que é o penicílio. E aí descobre-se que a substância secretada por esse micro-organismo, pelo penicílio, inibia o crescimento bacteriano. Aí depois isola-se e é utilizado até hoje esse antibiótico. Também produção de metabólitos secundários, como a anfotericina B, que é uma droga antifúngica, né? Então, ela age, uma substância produzida por um fungo agindo sobre o outro fungo. Isso não é estranho, porque há, na verdade, uma competição interespecífica, ou seja, fungos competem com outros fungos. E quem produz determinadas substâncias que inibam o crescimento de um fungo estará em vantagem. E aí nós utilizamos essa molécula através da observação, da ciência, do método científico, isolamos e utilizamos hoje para inibição do crescimento fúngico, né? Para tratar algumas infecções. E diga-se de passagem, é um dos mais potentes antifúngicos que nós temos atualmente, é a anfotericina B. Na alimentação, na produção de queijos, pães, nos cogumelos que nós compramos por aí para fazer os nossos alimentos, nas trufas, né, que são fungos especiais, dificilmente encontrados, são subterrâneos e altamente caros, né, usado na gastronomia e diga-se de passagem, extremamente caro. Na agricultura, onde a gente utiliza a associação, né, de fungos com raízes de plantas, de leguminosas, e há essa troca de informações ou de nutrientes entre a planta e esse fungo, formando aí uma relação que beneficia tanto a planta quanto o fungo, na absorção de água, de nitrogênio. Tá? Então, nós podemos ver aqui nas imagens que os fungos, eles são envolvidos em diversos aspectos, né? A aplicabilidade ele está amplamente distribuído na nossa vida cotidiana. Seja na produção de bebidas, como a gente pode ver através da fermentação, da produção de fármacos, como o antifúngico, a anfotericina B, que eu falei, produção de queijos ou através da associação com raízes de plantas, que são as micorrizas. Os fungos, eles estão diversos, eles são microscópicos, eles são macroscópicos, né? Então, nós conseguimos, às vezes, visualizar uma orelha de pau num tronco de árvore em decomposição, e ali, macroscopicamente, nós vemos um fungo multicelular, né? Mas se formos olhar aproximadamente no microscópio, nós vamos ver que eles são formados por unidades básicas que nós vamos falar, por hifas, por leveduras, que são as unidades básicas dos fungos que nós já falamos em algum momento. Nós temos dentre esse ampla reino fúngico, nós temos alguns grupos que são de importância, a gente chama de importância médica, onde está o grupo dos zigomicotas, dos ascomicotas e dos basidiomicotas e deuteromicotas. Eu coloquei imagens aqui de fungos macroscópicos e um microscópico, que é para a gente começar a se situar que esses micro-organismos, eles estão presentes no nosso dia a dia. Então, o zigomicota, né, a gente vê normalmente quando a gente deixa algum alimento como pão fora da geladeira, a gente vê aquele bolor escuro, né? Então ele está dentro desse grupo dos zigomicotas. Os ascomicotas, os basidiomicotas também têm o seu representante. Então a Amanita muscaria, por exemplo, é um fungo macroscópico e que tem uma toxina potente, né, que se os animais comerem ou o ser humano pode levar até a morte. E nós temos alguns representantes como o aspergillus, por exemplo, que é um importante patógeno humano
que causa infecções nas vias respiratórias superiores e inferiores, pneumonias. Então, esses micro-organismos, eles têm os seus representantes, tanto os macroscópicos quanto microscópicos, que os que causam infecções humanas normalmente são agentes microscópicos, mas que estão dentro desses 4 grupos de importância médica. Então, nós temos fungos filamentosos, dentro desses grupos nós temos fungos leveduriformes e cada um com a sua representatividade na área médica. Quanto à morfologia, os fungos, eles são eucariontes, então eles já diferem um pouquinho das bactérias, né? Então, eles são células que possuem núcleo, eles são eucariontes. Eles são uni- ou multicelulares, então aqui eu tenho uma levedura e cada estrutura dessa aqui é uma única célula. Então, aí eu digo que é uma célula unicelular, né? Que é um eucarionte unicelular. Nós temos os que são multinucleados, ou que tem mais de um núcleo, por exemplo. Então, como a gente vê aqui, uma hifa, ela possui vários núcleos, tá? Então, ele pode ter um único núcleo, pode ser multinucleado. Eles também têm como morfologia 2 básicas, isso nós já conversamos, né? A morfologia hifal, que são os filamentos longos e ramificados, né? Que esses filamentos que a gente vê aqui. Então, que eles podem ser filamentos multinucleados, como a gente vê aqui, e podem ser de hifas que tenham septos. A gente chama de hifas aseptadas, ou seja, sem septos, e hifas septadas, que tem septos, ou seja, cada compartimento desse é uma célula. E cada compartimento ou cada célula dessa pode ter um único núcleo ou vários núcleos. Quando eu tenho uma única estrutura dessa, eu digo que eu tenho uma hifa. E quando eu tenho um agrupamento desses filamentos, eu chamo de micélio. Então, aqui é um fungo micelial crescendo no meio de cultura. E toda essa colônia aqui são formadas por bilhões e bilhões desses filamentos que são as hifas. As leveduras, eles são os fungos unicelulares, né? Então, as leveduras, a gente vê, como eu falei para vocês aqui, a célula individualizada e cada elemento desse é uma célula. Pode viver sozinha, vai se multiplicar, às vezes vemos agrupada, como nós vemos aqui, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que isso é devido ao seu processo de reprodução. Os fungos, eles são heterotróficos, ou seja, eles nutrem-se de matéria orgânica morta, e quando eles fazem essa repercussão, essa forma de nutrição, eu digo que eles são saprofíticos, né? Ou fungos saprófitas. E quando eles vivem em outros seres vivos, eu digo que eu tenho um fungo parasito, quando eles vivem em hospedeiros vivos, que é aqui o nosso foco para dentro da nossa disciplina, porque nós vamos diagnosticar agentes fúngicos infecciosos que estão causando infecções em diversos sítios do ser humano. Eles não formam tecidos verdadeiros, pelo contrário, eles são células independentes, como eu acabei de falar. Então, se eu deixar uma única célula sozinha, daqui a pouco ela se multiplica e forma todo aquele aglomerado novamente. Então, voltando aqui nas imagens, a gente tem as 2 morfologias básicas, as hifas, e como é que elas se apresentam no meio de cultura, formando esse micélio, que foi o que eu falei para vocês. E as leveduras, elas se apresentam como colônias semelhantes às colônias bacterianas que nós já vimos. Então, isso aqui é importante já para nós começarmos a ver. Então, quando eu ver uma colônia semelhante às colônias bacterianas, e que eu tenha certeza, quando eu fizer a microscopia aqui, não tem morfologia bacteriana, pode ser uma morfologia, pode ser uma colônia fúngica, e normalmente pode ser de fungos leveduriformes. E estruturalmente, então nós vimos que ela possui 2 formas, as hifas e as leveduras, e tanto as hifas quanto as leveduras, elas compartilham a mesma característica estrutural, as mesmas estruturas. Então, independente se é uma célula filamentosa ou se é uma célula leveduriforme, elas vão possuir essas estruturas que a gente vai falar aqui. Então, vamos olhar as estruturas principais que esse micro-organismo tem. Então, aqui tem o citoplasma, que como nós vimos lá na bactéria,
e aqui nos fungos vai ser a mesma coisa, é onde contém todas as reações bioquímicas, a fisiologia fúngica para manter essa célula viva. Os ribossomos, que nós já vimos também, que tem qual a funcionalidade? Síntese proteica, então não é diferente das bactérias. O ribossomo pode ter pequenas diferenças, mas de tamanho, por exemplo, de subunidades dos ribossomos, mas a funcionalidade é a mesma, síntese proteica. As mitocôndrias, que está envolvido com produção de energia, e aqui está uma diferença peculiar, né, desse micro-organismo, que ele possui núcleo, diferente das bactérias, que são células procarióticas, ou seja, que não tem núcleo. Os fungos já possuem núcleo. Outra característica que difere um pouco das bactérias, as bactérias têm parede celular, os fungos também têm parede celular, só que a constituição dessas paredes são diferentes. Nós vimos lá na bactéria que a constituição da parede bacteriana, ela é formada por quem? Por peptidoglicano. E a dos fungos, eles não são formados por peptidoglicano. Eles são formados por quitina, como nós vimos inicialmente, que é uma característica peculiar dos fungos. Então, ele possui aqui, ó, basalmente, como uma lâmina basal, ele possui quitina. E depois tem a porção fibrilar formada pelas beta-glucanas, né, que são os polissacarídeos, e bem superficialmente as manoproteínas. Então, de forma comparativa, é uma parede totalmente diferente da parede das bactérias. Aqui é formado por quitina e por beta-glucanas. Então, já é uma diferença entre a parede celular fúngica e a parede celular bacteriana. Eu estou fazendo essa comparação porque eu tenho falado para vocês que o diagnóstico preciso, ele vai se basear em características peculiares do micro-organismo. Então, por exemplo, se eu for comparar uma bactéria e um fungo, eu sei que um tem núcleo e o outro não tem. Então, isso dá para comparar, e quando eu chegar à conclusão, quando eu visualizar essa estrutura, não tem como eu confundir. Então, se eu vejo uma célula arredondada e que tem a presença de núcleo, jamais eu vou dizer que isso é uma bactéria, porque o núcleo, a presença de núcleo é peculiar aqui no caso dos fungos e não das bactérias. Outra estrutura que nós conversamos nas bactérias é a membrana celular, que nós vimos que é uma bicamada fosfolipídica e ela permanece sendo uma bicamada fosfolipídica aqui nos fungos, só que tem uma pequena diferença. Os lipídios de membrana, ou os esteróis de membrana, nós vimos que nas bactérias elas não possuem esteróis de membrana. Já o fungo, ele possui o quê? O ergosterol, que é bem característico da membrana desses organismos. Então, aqui inserido nessa bicamada fosfolipídica, eu tenho o ergosterol, tá? Então, é uma diferença peculiar da membrana da célula fúngica. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, quando nós falarmos sobre antifúngicos, na verdade, nós vamos ver que parede celular, que membrana celular são os principais alvos das moléculas antifúngicas, porque essa estrutura é extremamente importante. Nós nem precisamos falar mais aqui da funcionalidade dessas bactérias, dessas estruturas da parede da membrana, elas são semelhantes à das bactérias, né? Então, manter a permeabilidade seletiva, manter a forma do micro-organismo, evitar com que determinadas substâncias entrem. Então, por exemplo, as questões de osmose, manter essa célula íntegra, tá? Então, as funcionalidades são a mesma. Eu só estou chamando atenção para essas particularidades. Quanto à reprodução, nós vimos que as bactérias elas se reproduzem através da fissão binária ou cisparidade. Aqui no fungo nós vamos encontrar, dependendo do grupo que ele se encontra, né, zigomicota, basidiomicota, ascomicota, ele vai ter a sua reprodução específica. Então, cada grupo desse vai ter a sua forma de reprodução específica. Então, eu vou dar aqui. Então, o que nós temos que entender aqui que muda para os fungos é que ele possui dois tipos de reprodução, a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Então, eu vou dar o exemplo de reprodução sexuada aqui, num grupo de importância médica, que são os basidiomicetos, e nós vamos ver por que esta reprodução ela é sexuada.
Então, acontece, para que haja uma reprodução sexuada, tem que ter compartilhamento de material genético de 2 indivíduos diferentes ou de 2 indivíduos separados. Então, o ciclo dos basidiomicetos, que é a reprodução sexuada, começa com a formação de esporos. Esporos são estruturas reprodutivas que os fungos produzem e lançam no ambiente. Tá? Então, quando esses esporos eles caem no ambiente, eles vão encontrar um ambiente propício e vão começar a fazer a germinação. Olha aí como é um termo de plantas, mas que ainda é utilizado aqui nos fungos. Então, os esporos germinam formando que estrutura é essa? Qual é a morfologia? Hifas, né? Formando hifas. Então, aqui nós temos 2 esporos que estão germinando, formando as hifas. Em um determinado momento, são hifas diferentes. No segundo passo, a fusão, né? Então, esses núcleos são haploides e eles vão compartilhar esses núcleos agora, que a gente chama de fusão de hifas haploides. Então, veja que aqui já está acontecendo reprodução sexuada. Eu estou compartilhando material genético. No terceiro passo, vai acontecer a formação de hifas dicarióticas, que é o que a gente chama de corpo de frutificação, ó, que se nós olharmos para o fungo macroscópico, acontece aqui nesse chapéuzinho, nessa lamela. É aqui que acontece a formação de hifas dicarióticas, como a gente pode ver. Ó, tem uma hifa, tem uma célula dicariótica, com 2 núcleos, acontece aqui no corpo de frutificação. Em determinado momento, vai acontecer a fusão desses núcleos, e aí eu vou ter agora um zigoto, 2 Ns, né? Então, não tenho mais um haploide, eu tenho um diploide. Em determinado momento, né, que é esse passo seguinte aqui, esse zigoto vai sofrer meiose, e aí vai formar 4 basidiósporos que serão lançados novamente para o ambiente, reiniciando o ciclo. Então, por aqui, a gente entende que há um compartilhamento de material genético, por isso nós dizemos que essa reprodução desse fungo, ela é sexuada. Nós temos a reprodução assexuada, que é a mais comum de nós vermos, né, na maioria dos fungos, inclusive os que nós trabalharemos e faremos o diagnóstico quando estivermos atuando na nossa área, que é a reprodução assexuada. Ela é bem mais simples, e ela acontece por algumas formas, como, por exemplo, uma delas, a fragmentação, como a gente vê aqui nessa primeira imagem. Então, é a forma mais simples de reprodução. Acontece principalmente na fase filamentosa, e a gente chama, quando há essa fragmentação dessa hifa, desse filamento, de artroconídeo. Então, olha aqui, eu tenho uma hifa, e a gente está vendo que as células estão, vamos dizer assim, se quebrando, ou se soltando, ou tornando-se células individuais. Mas como é que ela vai se reproduzir? Cada célula dessa aqui vai dar origem a uma nova hifa. Então, posteriormente, cada fragmento desse vai dar origem a uma nova hifa. Então, isso é a reprodução assexuada, porque não tem compartilhamento de material genético, mas é uma forma de propagação através de fragmentação. Nós temos também a reprodução assexuada através do brotamento ou gemulação, e acontece muito também aqui na fase leveduriforme, né? Então, nós já vimos e já conversamos sobre isso algumas vezes. Então, a Candida albicans, a Saccharomyces cerevisiae faz esse brotamento, onde eu tenho uma célula mãe, que daqui a pouco germina uma célula filha, ou brota, né? Ou gemula uma célula filha. E aí a gente pode ver aqui essas cicatrizes que a gente está vendo aqui, são de onde já saíram as células filhas e estão vivendo as suas vidas individuais. Então, olha quantas células filhas essa levedura mãe... Opa, vou voltar aqui. Quantas células filhas essa levedura mãe aqui já produziu, né? Todos esses brotos aqui foi de onde já saiu uma levedura filha. Então, é a forma de se reproduzir, ó. Estou formando de uma, estou formando 5, estou formando 6, estou formando uma independente. Eu tenho algumas outras leveduras que fazem, então essa aqui é a levedura do Paraquixoides brasiliense, é um fungo patogênico humano, né? E ela é uma levedura diferenciada, olha como é que ela faz o multibrotamento, né? Então, eu tenho a levedura mãe e olha a quantidade de leveduras filhas que ela está produzindo, tá?
Então vejam que quando eu sei isso, por que eu estou falando de reprodução? Porque no momento em que eu olhar numa lâmina e eu ver uma levedura multibrotante, não tem como eu confundir com uma levedura de Saccharomyces, não tem como eu confundir com uma levedura de Candida albicans. Tá? Então é através dessas características morfológicas que mesmo dentro dos fungos eu vou conseguir considerar a quais espécies ele pertence. A esporulação também é uma forma, né, que a gente chama de formação de corpos de frutificação. Então aqui esse é o exemplo, eu tenho uma hifa e que chega o momento em que essa hifa se modifica, formando esses corpos de frutificação, né? Então olha aqui, é uma hifa que se modificou, ó. A hifa veio, se modificou formando conidióforo, onde vai estar a presença de conídeos, através de mitose, ou seja, eu não estou compartilhando material genético. Eu estou dividindo a minha célula apenas para lançar esses conídeos para o ambiente para ele voltar a se reproduzir. Quanto à fisiologia, nós precisamos saber algumas coisas. Os fungos, a maioria deles, eles não são exigentes fisiologicamente, tanto que eles conseguem se desenvolver com facilidade em ambientes inóspitos, em ambientes com pouco nutrientes, tá? Então, quanto à fisiologia, eles podem ser heterotróficos, né? Como nós já falamos, algumas características, eles podem ser saprófitas, podem ser parasitas ou pode ser simbiontes, que foi aquele que nós vimos lá vivendo nas raízes das plantas. A nutrição deles acontece através da absorção, né? Essa imagem representa muito bem isso. Então imagina que isso aqui é uma célula fúngica e eu tenho aqui as minhas vesículas secretórias com as minhas substâncias. Que substâncias? Substâncias que eu vou usar para quebrar o substrato nutritivo, né? Pode ser uma protease que quebra lipídio, que quebra proteína, pode ser uma lipase que vai quebrar lipídio. Então ele não internaliza as coisas, ele lança essas substâncias, ele secreta para o meio externo da célula, essas enzimas vão quebrar os substratos e depois ele absorve através daquela estrutura que nós vimos, membrana e parede celular. Então, essas enzimas degradativas são lançadas para o ambiente, quebram o substrato nutritivo e depois é absorvido. Quanto aos nutrientes, nós vimos lá nas bactérias que tem os macronutrientes, micronutrientes, fatores de crescimento, e eu cheguei a comentar com vocês que os macronutrientes, eles são essenciais para qualquer ser vivo. Todos precisamos de carbono, de nitrogênio, de fósforo, né, que são os macronutrientes. Os fungos também precisam, então eles precisam do carbono, do nitrogênio, do potássio, do magnésio, do cálcio, do ferro, né? Só que não são tão exigentes. Precisam dos básicos, né? Carbono, nitrogênio, porque eles precisam disso para manter o seu metabolismo como qualquer ser vivo. Alguns fungos a gente considera eles como exigentes, e aí eu vou precisar, por exemplo, além dos macro e micronutrientes, colocar no meu meio de cultura algum fator de crescimento, mas são raríssimos os fungos que precisam disso. Então, os fatores de crescimento, então, por exemplo, tem fungo que precisa de um lipídio especial, tem fungo que precisa de uma determinada vitamina, como a tiamina, a riboflavina. E aí, se eu conheço esse fungo, se eu conheço a sua fisiologia, se eu conheço a sua necessidade nutricional, eu vou suplementar o meu meio para ele poder crescer, porque é isso que eu quero que ele faça. A faixa de pH que esses micro-organismos crescem, de 4 a 6, né, um pH ácido, e isso é importante, são poucos micro-organismos que conseguem sobreviver num pH muito ácido. Então, isso é uma vantagem para eles, eles conseguem sobreviver nesse ambiente que para muitos micro-organismos é um ambiente inóspito. Eles têm preferência pela umidade, principalmente os fungos filamentosos. Então, em épocas de chuva, a gente vê muito bem isso na nossa parede, no nosso guarda-roupa, que há o aparecimento dos morfos, dos bolores, que são os fungos filamentosos ambientais, devido a ter um fator, né, que está favorecendo o seu crescimento, que no caso, no período de chuva, é a umidade. Ampla faixa de temperatura, então olha, eles crescem de 0 graus a 62 graus. Nós vimos lá para as bactérias que isso não acontece. Né? Algumas bactérias que crescem a 42 graus, mas a maioria, qual é a média? 35, 36 graus, que é a temperatura ideal para esses micro-organismos crescerem. Olha para os fungos quanto é. Tem uma gama, uma variedade, uma amplitude grande de temperatura que eles podem sobreviver. Então, se pode sobreviver nessa faixa de temperatura,
Os patógenos, inclusive patógenos humanos, eles vivem em temperaturas variáveis entre 30 e 37 graus, que inclusive é a nossa, que é onde está incluída a nossa temperatura corporal, né? Então, por isso que eles conseguem se adaptar no nosso corpo, nos nossos sítios, causando processos infecciosos. O tempo de crescimento, ele é mais lento do que as bactérias. Quando nós vimos lá a nossa cultura bacteriana, eu analiso com 12, 18, 24 horas, né, para ter um crescimento satisfatório. Os fungos, alguns deles, principalmente os filamentosos, eles levam de 7 a 15 dias para ter um crescimento satisfatório. As leveduras, né, elas já têm um crescimento mais rápido, semelhante à das bactérias. Então, quando eu for cultivar uma secreção vaginal para identificação de Candida albicans, eu não vou precisar deixar 15 dias lá para eu ter o resultado da minha cultura. Não, ela é uma levedura, então ela vai crescer nesse mesmo período aí, nesse mesmo tempo necessário para as bactérias, que é em média aí 24 horas, de 12 a 24 horas para ter um crescimento satisfatório. Isso para as leveduras. Para os filamentosos, eles levam mais tempo, de 5, 7 a 15 dias. Dentro da fisiologia, algo importante também é a tolerância elevada ao oxigênio. Para as bactérias, nós vimos que não é bem assim que acontece, né? Eu tenho as aeróbias e as anaeróbias. Então, uma anaeróbia, se eu colocar na presença de oxigênio, ela não vai crescer. Então, aqui para os fungos, eles têm uma tolerância elevada ao oxigênio, né? A maioria deles, principalmente os filamentosos, são aeróbios, ou seja, vivem normalmente na presença de oxigênio. Já as leveduras, que é onde estão os maiores representantes dos agentes patogênicos fúngicos humanos, elas são aeróbias facultativas, ou seja, elas vivem na presença ou na ausência de oxigênio. Então, isso também já é um fator de vantagem para ela. Tendo ou não oxigênio, ela vai sobreviver. Então, no ambiente anaeróbio, ela pode sobreviver pelos seus processos fermentativos, que é muito peculiar desses micro-organismos fazejos. Quanto à patogenia, os fungos, nós temos visto que a patogenia é o que é que o micro-organismo possui, que ele produz lá quando ele está no sítio infeccioso, por exemplo, que vai causar dano para o hospedeiro. Pode ser uma enzima, pode ser a capacidade de invadir um tecido, pode ser a capacidade de produzir uma determinada substância que degrade o tecido onde ele está vivendo, pode ser a capacidade de burlar o sistema imunológico. Então, tudo isso a gente considera fatores de virulência ou de patogenicidade. Então, aqui para os fungos, eles estão envolvidos, como eu falei para vocês, e agora que já está entrando na patogenia, nos fungos patogênicos, né? Então, esses fungos, eles estão envolvidos em diversas infecções de diversos seres, animais, plantas. Então, nos seres humanos, por exemplo, é muito comum estar envolvido com a produção de alergias, que é uma repercussão da entrada desse micro-organismo em algum sítio importante, causando infecções em plantas, e aí, quando são fungos que causam infecções em plantas, a gente chama de fitopatógenos. Nos humanos também eles estão envolvidos com intoxicações, principalmente as micotoxinas, né? E tem micotoxinas altamente potentes que causam danos importantíssimos, como o presente nos grãos, por exemplo, castanha do Pará, amendoim. E esses fungos, quando causam essas repercussões danosas para o hospedeiro, a gente chama que eles estão causando uma micose, que são infecções causadas por fungo. E elas podem ser superficiais, subcutâneas e sistêmicas. Então, as micoses superficiais são aquelas visíveis, normalmente que acometem a pele, como o pano branco, causado pela Malassezia furfur, ou alguma coisa que causa no cabelo. Então, quando fica muito úmido o cabelo, lá eu tenho uma infecção. Então, isso são as infecções que a gente tem, que a gente denomina de superficiais. As subcutâneas são aquelas que acontecem e ocorrem no sítio, no ambiente do tecido subcutâneo. E normalmente, para que ocorra essa infecção subcutânea, é preciso que esse micro-organismo seja carreado para esse ambiente, através de um trauma, por exemplo, né? Porque sozinho, muitas das vezes, a maioria deles não tem como entrar no tecido subcutâneo. Então, eles precisam ser veiculados para esse ambiente. Assim como nas infecções sistêmicas, que são as infecções que ocorrem na corrente sanguínea. Eles precisam ser carreados, eles precisam ser levados para esse ambiente
porque a maioria deles não tem estruturas de invasão, tá? Então eles são levados para esse ambiente e alguns deles precisam ser veiculados através de abrasões na pele ou de trauma para que ele cause essas infecções. Então, a patogenicidade fúngica está envolvido com alguns fatores, como a capacidade de invadir o hospedeiro, né? Então, nós vimos que alguns têm e outros não. Então, quem produz uma enzima, por exemplo, que está envolvido com desagregação tecidual, com dano celular do hospedeiro, ele está degradando o tecido e daqui a pouco ele já está num tecido mais aprofundado. Mas alguns não têm isso e precisam ser levados, como nós acabamos de falar. Então, o tamanho também é importante, a capacidade de adesão, né? E aí voltamos para a estrutura fúngica novamente. Se eu perguntar para vocês qual é a estrutura que está envolvida com a adesão, é a parede celular, é aquela porção polissacarídica que nós vimos lá, daquelas fibras, né? Das beta-glucanas que nós vimos, aquela estrutura que está envolvida com a adesão. E é uma característica patogênica importante do fungo, tanto para o fungo quanto para a bactéria. Nós vimos que permanecer aderido no ambiente, no sítio, e evitar com que seja levado para fora, descartado, é importante para o patógeno permanecer lá, se multiplicar e continuar causando o processo infeccioso. Essa multiplicação ela tem que acontecer lá no tecido do hospedeiro, né? E, lógico, ele vai usar agora os seus aparatos estruturais para permanecer, para se multiplicar lá. Então, o fungo faz mudança de forma, ele muda o seu metabolismo. Então, quando vou mudar de uma hifa para uma levedura, eu mudo grande parte do meu metabolismo para conseguir sobreviver lá. A minha termotolerância, que nós vimos que é importante. Então, ele usa esses fatores. Então, se eu consigo sobreviver à temperatura, se eu consigo mudar de forma, eu sou um fungo apto a sobreviver e a me multiplicar naquele tecido onde eu fui deixado ou foi veiculado. A patogenicidade também está envolvida com a resistência ou subversão do mecanismo de defesa do hospedeiro, principalmente, qual é o nosso principal sistema de defesa? Sistema imunológico. Então, a cápsula, tá? Cuidado com esse termo, que parede e cápsula às vezes são usados como sinônimos para fungo, né? Então, aquela cápsula, Cryptococcus neoforme faz muito bem isso. Quando ele entra no hospedeiro, ele sintetiza uma parede imensa, espessa, e isso está envolvido na manipulação ou subversão da resposta imunológica. Crescimento intracelular, Cryptococcus neoforme faz muito bem isso. Na verdade, a maioria dos fungos, eles conseguem sobreviver dentro das células, mesmo das células do sistema imunológico, de células fagocíticas, que tem como função destruir esse micro-organismo, mas ele usa os seus mecanismos de defesa para conseguir sobreviver intracelular. E aí depois ele sai, migra para outra célula, invade outro ambiente. Inclusive, eles aproveitam e vão dentro dessas células do sistema imunológico que migram por diversos tecidos, eles vão junto e aí acabam migrando. Então, por exemplo, eu tenho uma pneumonia, uma criptococose, ainda está pulmonar. Daqui a pouco ela entra nos macrófagos alveolares, mas o macrófago alveolar não consegue destruir ele. E quando esse macrófago migrar, ou qualquer outro tipo de macrófago migrar para outro ambiente, acaba levando ele para outros lugares. Então é por isso que ele pode causar infecções em diversos locais, apesar de não ter estruturas de movimentação, mas ele se aproveita dos aparatos de quem? Do hospedeiro para se propagar para outros sítios. Dano tecidual, né? Então, muitas das vezes eles não podem ser destruídos facilmente, e aí eu vou ter a formação de um granuloma, de uma fibrose, de uma necrose. Essa necrose pode ser pela produção de uma determinada substância, como uma protease, uma lipase, ou qualquer outra enzima que seja capaz de promover o dano tecidual. É importante nós sabermos também na patogenicidade fúngica as fontes, né? Então, de onde é que vem esses fungos? Normalmente eles vivem no ambiente, né? No meio ambiente. Então, quais são essas fontes? Principalmente saprofíticas, né? Ou seja, do ambiente onde ele vive, ó, solo, vegetais, madeira, água, animais domésticos ou de homem para homem. São essas fontes de infecção. E como é que ele vai entrar no meu sistema?
Através da inalação, como eu falei para vocês. Então, uma aspergilose, por exemplo, eu inalo aqueles conídeos, aqueles esporos, e eles vão para onde? Para o meu trato respiratório, é uma via de transmissão. Através de traumatismo, como eu falei, estão inseridos diretamente no tecido subcutâneo, contato direto, ou através de vias de transmissão iatrogênicas, que isso acontece muito no ambiente hospitalar, né, onde estão os pacientes submetidos à sondagem, a ventiladores mecânicos, a uso de catéter central, a manipulação excessiva desses catéteres e acaba sendo veiculado principalmente para pulmão e corrente sanguínea. Os constituintes da parede, então nós já vimos aqui que a parede desse micro-organismo é extremamente importante. E nós vimos que é um dos principais fatores de virulência, é a parede celular, que são formados por polissacarídeo, como nós vimos, as glucanas, as mananas, as quitinas, tudo isso são polissacarídeos, né? As glicoproteínas superficiais que nós vimos lá, que estão envolvidos com adesão e antigenicidade, ou seja, a incapacidade de montar uma resposta imunológica satisfatória ou a manipulação desse sistema imunológico para que esse micro-organismo não seja destruído. Então aqui a gente tem uma microscopia de varredura, olha aí a microscopia voltando novamente, onde eu vejo a célula fúngica, né, o citoplasma, olha a bicamada fosfolipídica que é a membrana, essa aqui é a porção formada por quitina e olha as beta-glucanas, que esses filamentos que a gente está vendo aqui. Então aqui no esquema a gente pode voltar a ver novamente a membrana, basalmente a quitina, beta-glucana e manoproteínas. Aqui numa outra técnica de microscopia por congelamento e microscopia de varredura, a gente vê também o citoplasma, não consegue ver a membrana aqui, mas consegue ver a porção de quitina. E olha aí como é bem aproximado essas fibras que a gente vê, igual no desenho esquemático ali, que são as beta-glucanas. É aí que vão ficar retidos alguns elementos, como melanina, ou como algumas substâncias que esse micro-organismo usa para nutrição, por exemplo, que depois ele lançará para o meio ambiente, como nós já falamos. Os principais fatores de virulência também estão envolvidos com a síntese de proteínas que nós vimos. Então, olha, um dos fatores de virulência, a parede celular. Tá? Outro fator de virulência, síntese de proteína, como proteases, por exemplo. Então, aqui de forma rápida, a gente vê um fungo leveduriforme chegando na superfície de um epitélio íntegro, e aí ele começa a laçar essas bolinhas vermelhas que são as proteases. Essas proteases degradam literalmente, matam as células e degradam o tecido. E agora ele vai invadir tecidos mais profundos. Então, possuir essa protease é ou não é um fator de virulência? É. Ele está degradando o tecido e está invadindo novos ambientes com o objetivo de se multiplicar. Um outro fator de virulência importante é a formação de biofilme. Isso acontece muito no lúmen de catéter ou em determinadas feridas, isso pode acontecer. A formação de biofilme é um sistema de proteção. Como a gente pode ver aqui, pode ser um agrupamento de micro-organismos. Então, ele chega às leveduras aqui sozinhas, se aderem a uma superfície, que pode ser o lúmen de um catéter, né? Então, o que ela vai usar para fazer aderência aí? Parede celular, como nós já vimos lá. Então, depois que ela está aderida nesse ambiente, o que ela vai fazer? Ela vai se multiplicar, né? Esse é o principal objetivo dos micro-organismos, né? Chegar no ambiente, se estabelecer, depois se multiplicar. Depois dessa multiplicação acontece a maturação, que é a formação de outras substâncias. Então, estou formando um conglomerado de micro-organismos aqui que vão estar protegidos dentro desse biofilme, né? Depois que isso já está maduro, aí unidades celulares como as leveduras podem sair daqui. Então, imagina isso num catéter. Ela forma biofilme num catéter e daqui a pouco ela fica lançando essas leveduras que vão cair na corrente sanguínea. E aí eu tenho um problema disseminado por diversas regiões e diversos órgãos. Produção de melanina. Então, eu tenho fungo que produz melanina. E os fungos que produzem melanina, eles são extremamente perigosos, porque a melanina está envolvida na... Então, quando eu vejo a colônia de um fungo e ela é escura, eu já penso que ele tem melanina.
Então, a melanina, ela fica depositada aqui na parede celular, como a gente pode ver na imagem, ó. Então, os grânulos de melanina ficam depositados aqui. E por que isso é um fator de virulência? Porque quando ela deposita aqui na parede, ela, por exemplo, impede com determinados elementos entre aqui na célula. Por exemplo, um antifúngico poderia ficar retido do lado de fora da célula, né? Poderia ficar retido do lado de fora da célula por causa da presença de melanina. Um agente oxidante lançado por uma célula fagocítica, por exemplo, a melanina pode neutralizar ele, já que a melanina é um agente antioxidante. Então, a deposição de melanina na parede dos fungos, ela é extremamente importante para a sobrevivência dele, por isso é considerado um fator de virulência. E aí a gente tem aqui, né, lesões de determinados órgãos, como o pulmão, por exemplo, ó, com a presença de regiões que eu consigo identificar. Se eu fizer uma cultura disso daqui, eu vou ver as hifas ou as leveduras crescendo, né? As feoifomicoses, olha esse pé acometido e esses pontos enegrecidos, são tudo elementos fúngicos crescendo, elementos fúngicos produtores de melanina. Inclusive, a olho nu eu consigo fazer essa identificação. O polimorfismo, que é a capacidade de mudar de forma. Então, qual foi as duas formas básicas dos fungos que nós vimos? As leveduras e os filamentos. Alguns fungos são ou só leveduras ou são só filamentos, mas alguns são as duas coisas. Eles conseguem mudar de forma. O mais conhecido que nós temos são dois aqui. Primeiro é a Candida albicans, que ela é uma levedura, ó. Mas em determinado momento, olha como essa levedura filamenta. Então, isso eu chamo de dimorfismo ou polimorfismo. A capacidade de mudar de uma forma para outra. Isso vai ser importante para o nosso diagnóstico. Porque quando eu ver uma levedura filamentando lá na secreção vaginal, eu posso imediatamente pensar em Candida albicans. É lógico que eu vou precisar fazer outras análises para fazer a identificação, mas já é um grande indicativo. Paracoccidioides brasiliense, ambientalmente, no meio ambiente, ele é filamento, mas ele pode, quando está causando infecção humana, transformar-se nessa levedura, que é aquela levedura multibrotante que nós falamos. Então, essas são as características principais dos fungos, né? Na próxima aula, a gente vai continuar com o diagnóstico fúngico.